Olá, hoje iremos aprender a fazer uma trama de tafetá. Para isso a gente vai precisar de tesoura, bastidor, agulha fina e longa, fita adesiva, diagrama com a receita da trama, agulhas guia, a navete, o abridor de calas, uma fita de cetim, duas com duas cores ou fios com duas cores. Para isso vamos começar a passagem do fio de urdume. No avesso do tiara, eu vou deixar sobrar um pedaço de fio para que eu possa fazer o acabamento depois da construção da trama. Essa sobra de fio eu vou prender com uma fita adesiva atrás do tiara. Viro o tiara para o lado direito, vou passando a fita de um lado para outro, preenchendo todas as ranhuras existentes na borda do tiara. No caso da fita de cetim, ela tem que ficar retinha, não pode ficar torcida. Ao final, você vai virar o tiara para o lado avesso e novamente vai deixar uma sobra de linha. Essa sobra você também vai prender com uma fita adesiva. O próximo passo é enrolar o fio na navete. Pegue um fio de cor diferente para fazer o fio da trama. Meça 5 metros desse fio. Comece a enrolar o fio na navete em formato de 8. Você vai enrolar um pouco de um lado, utilizando a lateral da navete, depois vira a navete, enrola do outro lado, se for necessário pode enrolar no meio, para que a quantidade de fios na navete fique bem distribuída. Deixe sobrar um pedaço de fio para iniciar o processo de urdidura. Agora, vamos começar a interpretação do diagrama. Para ler o diagrama, sempre observe no sentido de baixo para cima, da direita para a esquerda. Dessa forma, você vai conseguir identificar o padrão de repetição que acontece em toda a largura do tecido. No caso do exemplo apresentado, observe que a linha rosa passa primeiro por cima da trama de urdume, depois por baixo e mantém esse ritmo até o final da largura da trama. Na segunda trama apresentada, a amarela, mesmo que a passagem seja invertida, ainda assim o padrão de repetição permanece, uma vez passando por baixo da trama de urdume, uma vez por cima da trama de urdume. Neste modelo apresentado, então, o padrão de repetição é 1 para 1. Então, vamos à mão na massa, vamos construir o nosso tecido, observando a primeira repetição, o primeiro rapó, que é a primeira linha de trama. Então, de baixo para cima, da direita para a esquerda, eu vou começar passando por cima do primeiro urdume, por baixo do segundo e mantendo essa sequência até o final. Eu faço esse mesmo movimento de baixo para cima, da direita para a esquerda, também no tiara que eu estiver utilizando para construir o meu tecido. Da mesma forma que eu observo o meu diagrama, eu refaço o mesmo movimento no meu tiara. Continuando, agora eu vou observar a segunda trama do primeiro rapó. Vou repetir o mesmo movimento da segunda trama no meu tear. No caso do tafetá, ele vai começar invertido com relação à primeira trama. Se na primeira trama eu iniciei passando por cima do primeiro urdume, na segunda eu vou passar por baixo do primeiro urdume e continuar na sequência de 1 para 1 até o final da largura do tecido. Vou afastar as minhas agulhas guias até o final do tiara e aí, ao virar a agulha guia, eu abro, entre o urdume uma cala para que eu consiga passar a navete com mais facilidade de um lado para outro. Nessa primeira passagem de trama, eu preciso deixar sobrar um pedaço do fio para fazer o acabamento depois que eu terminar de fazer meu tecido.
Então, para que essa ponta não fique solta, eu também vou prender ela atrás do tear com uma fita adesiva. Feita a primeira trama, eu vou retirar a minha agulha guia. Vou vir com a minha segunda agulha guia, vou virar para que ela abra a cala entre os urdumes e vou passar a navete carregada com fio da esquerda para a direita. Cuidado para não deixar a fita de cetim enrolada, ela precisa ficar retinha. Se for fio, não tem problema nenhum, aí não precisa fazer esse ajuste. Ajusto as minhas tramas com auxílio da agulha guia ou com o abridor de calo. Perceba que as passadas da minha terceira trama, ela é igual à da minha primeira trama. Então, isso significa que o conjunto de trama rosa e amarela constrói um rapport. Não terá outro tipo de movimento ao longo da construção do tecido. Serão só esses dois movimentos diferentes. Então, esse é o meu rapport. É o padrão de repetição ao longo do meu comprimento do tecido. E assim eu vou repetir o processo, observando sempre o diagrama da direita para a esquerda e de baixo para cima. Eu vou repetir o ritmo de passagem no sentido da largura e o rapport no sentido do comprimento até preencher todo o tiar. Então, nesse movimento entre passar a agulha guia conforme orienta o diagrama, abrir a cala, passar a navete de um lado para outro, você vai repetindo esses movimentos até preencher quase todo o tear. Quando for chegando ao final, vocês vão perceber que o espaço para passar a navete vai ficando estreito. Nesse momento, vocês vão desenrolar todo o fio da navete e vai passar a ponta desse fio em uma agulha de frivoletê, que é uma agulha fina e comprida. E vai continuar fazendo a abertura das calas com outra agulha fina. Aqui já não se usa mais a agulha guia e nem a navete. Se usa as agulhas de frivoletê. Continue passando a linha no mesmo ritmo de 1 para 1, conforme estava sendo feito anteriormente. Ou seja, abra a cala com uma agulha fina, que não está com o fio, e passe a agulha com o fio de um lado para outro. Faça isso até completar todo o tiar. Ao final, deixe sobrar a mesma quantidade de fio de trama que você deixou sobrando no início do processo. Com essa sobra, eu vou contornar o primeiro urdume e vou passar esse fio no mesmo lugar onde o último fio de trama foi passado. Corte o excesso de linha e finalize o arremate deste fio de trama. Faça isso com todas as pontas, tanto de urdume quanto das tramas que ficaram presas atrás do tear. Retire a trama do tear conforme apresentado no vídeo.
Distribua todas as tramas e urdumes ao longo de todo o espaço do tecido construído. E este é o resultado final da nossa trama. Espero ter ajudado e aproveite o vídeo